Olá, amigos, tudo bem com vocês? Foque bem nessa história. É comum a gente ver por aí, quando acontece algumas divergências na igreja, aí geralmente vem a divisão, porque ter divergência, isso pode acontecer. Agora, ter divisão, isso não é saudável. Geralmente, quando isso acontece, algumas pessoas vão se embora da igreja, deixam de frequentar. Outros mudam de igreja. Na sua igreja, porventura, acontece isso? Já aconteceu com você? Veja bem o que diz o livro de Hebreus, capítulo 10 e o versículo 25. O conselho do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo para a nossa vida, para o nosso coração. Ele diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quando vede que o dia se aproxima. Então, o conselho de Deus para a nossa vida, não deixemos de congregar. É certo que vai ter problema nas igrejas, porque são pessoas imperfeitas. Imperfeitas como eu, imperfeitas como você. Só que quando houver uma opinião diferente da minha, uma decisão pela direção da igreja diferente da minha, eu não posso me afastar da igreja. Porque é Deus quem escolhe a liderança. Ok? Observe bem essa história, ouça até o fim, onde anciãos que estão brigados, membros de coral que também está brigados, querendo os holofotes. Mas quem merece o holofote? Somente o Senhor Jesus Cristo. A honra e a glória pertencem somente a Ele. Só que nessa história acontecem vários milagres. É a história mais recheada de milagre que você já viu, vai ser esta. Então, acompanhe. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, para que você, dessa forma, nos ajude a produzir mais vídeos. E tenho novidades. Nesse novo ano, nós teremos vídeos todas as semanas. Desde já, eu já peço que você ore por mim, né, para que Deus me ajude, porque isto é uma batalha, você não faz ideia. Que Deus te abençoe, acompanhe o vídeo até o final. Se você for em São Paulo, você vai ali no centro de São Paulo, perto da Praça da Sé, está o meu restaurante vegetariano. Eu estou em frente ao Ministério Público, é facinho de você achar. E já até fiz propaganda do restaurante aqui, ó. Nem pedi para o pastor Gilson, perdoa eu aí, pastor. Bom, e eu estou vendo um rapazinho, as unhas grandes, sujo, bermuda, chinelo, faltando dente na boca, sempre sorrindo, ajudando todo mundo. E aí um dia eu precisava fazer compra no mercado e não tinha ninguém. Ele passou na hora que eu falei assim, eu precisava ir no mercado. Aí ele falou: eu posso fazer para você a compra, tio? Falei: você pode? Qual é o seu nome? Luiz. E o Luiz, se você vai ver ele daqui a pouquinho no vídeo, ele é parecido demais com o Holyfield, aquele lutador de boxe que o Mike Tyson arrancou a orelha dele. O Luiz tem 57 anos, é uma criança. E o Luiz, só que a bondade do Luiz, eu falei: então aqui está a lista de compras, você vai, vou tio, não precisa dar dinheiro para mim não, tio. O que está escrito aqui? Ele falou: não sei. Aí eu escrevi A-E-I-O-U. Eu falei: qual que é a letra A? Ele foi no I. Eu falei: I. Ele não sabe. Você pode colocar a letra, ele não sabe ler. Só que o Luiz, eu faço, eu vou. Tudo que você pede, ele está disposto a fazer. Eu falei: então, Luiz, fala para a moça lá, detergente, feijão. Está vendo aqui? Tô. Eu dei o dinheiro, ele foi, comprou, trouxe o troco direitinho. E o Luiz começou a me ajudar. Eu passei uma fase muito difícil no restaurante, quase falido. Aí um dia o Luiz chegou: o que é que foi, tio? Falei: nada não, Luiz, é uns problemas que eu estou passando aí. Tio, pode falar, tio, fala, eu ajudo você. Tá bom. No dia seguinte eu estava chorando. Era umas 6:30 da manhã, ele sempre chega 6:30 da manhã. Eu estava ajoelhado chorando, daqui a pouco eu escutei alguém chorando. Aí eu parei de chorar, olhei assim, ele estava chorando.
Aí eu toquei, ele falei, o que você está chorando? Ele falou, porque você está chorando. Eu falei, então eu vou parar de chorar. Ele falou, para de chorar, que aí eu paro de chorar. Por que você está chorando, tio? Eu falei, porque eu estou sem dinheiro, o restaurante está ruim, o movimento, pouco cliente, Luiz. É isso. O problema foi que a rua toda ficou sabendo que eu estava quebrado, né? Criança, você sabe como é que é, né? Aí sabe o que o Luiz fez? Porque aí ele já estava fazendo compra para mim na zona cerealista, lá no Parque Dom Pedro. Ele pegou um carrinho do depósito de material de construção emprestado, porque todo mundo gosta dele, ele ajuda todo mundo, e foi lá para o mercado. Daqui a pouco ele chegou com R$2.000 de mercadoria no meu restaurante. Falei, Luiz, o que é isso aí, Luiz? Não, eu fui lá embaixo, eu falei que você está quebrado, não tem dinheiro. Aí foram dando, todo mundo deu, é tudo doação. Luiz trouxe grão de bico, soja, lentilha, trouxe tudo. Ah, beleza. Acho que essa semana eu vou falar de novo, não, irmão. O Luiz é uma benção de Deus, viu? Bom, um sábado eu passei assim no restaurante, ele me viu de paletó e gravata, ele falou, uia! Você tá bonito, hein, tio? Vai para onde? Eu falei, vou para a igreja. Você vai para a igreja, viu, tio? Falei, vou. Ô tio, que dia que você vai para a igreja, tio? Falei, todo sábado eu vou. Sábado. Tá bom, é isso mesmo, Luiz. Eu vou todo sábado na igreja. Tá bom. Ô tio, hoje eu não vou não, mas sábado que vem eu vou com você, tá? Falei, tá bom. Mas eu falei, não vou levar. Por quê? Porque o Luiz é assim, ele almoça no meu restaurante entre 11h30 e meio-dia e meio todo dia. Ele cumprimenta todo mundo e as pessoas, se você vê o Luiz a primeira vez, você se assusta com o Luiz. Mas depois que você convive com o Luiz, você não consegue encontrar um outro ser humano melhor que o Luiz. Então ele cumprimenta todo mundo, aí eu vou lá, Luiz, vem aqui, senta aqui, e ele vai no restaurante, eu quero aqui, sobremesa, eu faço o prato dele, ele come. Bom, e eu falei, não vou levar na igreja porque ele vai me dar trabalho na igreja. E a semana toda, só que quando ele fala, põe uma coisa na cabeça dele, ele não esquece. Eu vou na igreja. Sexta-feira eu falei, não vou levar na igreja. Eu fui para minha casa, eu moro perto do restaurante, estou deitado, lembrei, tudo que eu precisava levar para a igreja estava no restaurante. Falei, bom, se eu chegar depois das 6h30, ele vai estar lá, eu tenho que chegar mais cedo. Acordei meio atrasado, me arrumei rapidinho e tal. Quando eu parei no restaurante, ele está sentado na porta do restaurante. Falei, agora não tem jeito, vou ter que levar ele para a igreja. Quando eu cheguei, que ele me viu, ele falou, ô tio, por que você veio mais cedo? Você não quer levar eu para a igreja, tio? Falei, não quero responder isso aí. Eu não menti, eu omiti, entendeu? Informação. Do restaurante até a igreja ele foi falando a mesma coisa, porque veio mais cedo, eu mudava de assunto, ele voltava. Lá na igreja o bom é que ele descarregou todo o som do quarteto e tal, e conversando com todo mundo de chinelo, bermuda e tal, e conversando. Eu, Luiz, vem aqui, senta aqui, ó. Luiz, eu vou pregar. Você vai pregar? Falei, vou. O padre deixou você pregar? Falei, não é padre, é o pastor. O pastor deixou? Falei, deixou. Prega direitinho então, tá? Falei, tá bom. O que eu vou fazer para deixar o Luiz intertido, sentado, quieto? Então ele sentou, são 2 fileiras de banco aqui. Quando ele sentou, os irmãos foram da 3ª fileira para trás. Ele ficou no primeiro banco sozinho, de trás também vazio. Eu cheguei com a Bíblia da minha esposa, eu falei, Luiz, pega essa Bíblia aqui, ó, e fica com a Bíblia porque eu vou pregar, tá? Ele falou, você compra uma Bíblia para mim? Eu falei, depois eu compro, mas na hora eu me arrependi. Por quê? Porque tudo que você promete para o Luiz, você tem que cumprir, porque se você não cumprir, é melhor morrer. Você não vai ter sossego na vida. Na segunda-feira minha Bíblia, terça-feira minha Bíblia, quarta-feira, vamos comprar a Bíblia. Levei ele na casa da Bíblia. Eu não devia ter levado ele na casa da Bíblia. Eu devia ter comprado a Bíblia e entregado para ele. Aí quando eu levei ele na casa da Bíblia, peguei uma Bíblia de R$3. Toma essa Bíblia, vamos lá. E ele travou. Aí peguei uma de R$6, porque eu vi que ele não gostou. Falei, olha aqui, qual que você quer? Eu não quero essa, eu não quero essa. Pegou uma Bíblia de R$50, irmão. Foi a única Bíblia que eu paguei com raiva. Luiz não sabe o que é a letra A.
e falou: essa, paga que eu quero essa. Tá bom, vamos lá, paguei a Bíblia para ele. Lá na igreja do Elisa Maria, na zona norte de São Paulo, então ele está sentado com a Bíblia da minha esposa. O quarteto cantou 3 hinos no começo do culto. Eu preguei sobre perdão. Perdoar e amar é a mesma palavra. Você sabia? Perdoar vem de perpetuar, doar-se. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a mesma palavra. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Libera o perdão. É a tese do sermão. Se você tiver que procurar alguém, no final do culto, nós vamos cantar um hino e você procure a pessoa. Se ela está aqui, libera o perdão. Então começou o playback a tocar. E quando o playback começa a tocar, o Luiz está sentado sozinho no banco. Ele olha para o banco vazio do lado e ele fala com o banco vazio: você quer que eu vou lá na frente louvar o seu nome? Eu vou. Levantou, entrou entre eu e o meu filho, quarteto, e começou a cantar para o banco. Ele fazia assim, ele não sabia cantar. O que ele fazia? E chorando. O que aconteceu naquela igreja? O coral estava brigado por conta de quem ia fazer o solo de um hino principal. 2 anciãos brigados, porque um queria ser primeiro ancião e o outro também. Então um chegou para o outro e falou: eu vou apoiar você para você ser primeiro ancião. O outro: não, vai ser você. O Espírito Santo foi curando o coração. Famílias, 3 famílias que estavam decididos a se separar, decidiram ir até o fim da vida com Cristo. Amar não é uma emoção, é uma escolha que a pessoa toma na vida. Eu vou amar de novo. Escolha amar. Escolha o Espírito Santo na sua vida para restaurar seu casamento. E o Espírito Santo foi curando vários corações da igreja. O Luiz começou a dar tchau para o fundo da igreja. Terminou o culto, eu saí para cumprimentar, ele ficou do meu lado. Eu cumprimentando, ele cumprimentando, rindo assim para as pessoas. Uma comunidade do outro lado, ele saiu, eu preocupado, ele vem da parte de baixo da igreja com informação para mim: tem comida para nós lá embaixo, tio. Eu falei: tá bom. Daqui a pouco nós vamos comer. Terminamos, fomos para lá, ele está com o prato na mão já. Eu quero comer, tio. Espera aí, Luiz, vai fazer oração. A irmã Vavá, que estava coordenando, disse: Luiz, espera um pouquinho, filho. Fez a oração e Luiz foi lá: põe comida para mim. Encheu um pratão que não cabia um caroço de arroz. Ele falou: põe mais. Ela falou: depois você pega mais, Luiz. Posso? Pode. Luiz sentou, começou a comer. Fiz meu prato. Deu umas 4 garfadas ali, Luiz estava na fila de novo com o prato vazio. Encheu outro pratão e começou a comer sem fome. A irmã Vavá percebeu, foi até ele e falou: tá vendo aí, Luiz? Pegou comida demais, né? É pecado, tem gente passando fome na terra, não pode, Luiz. Ele abaixou a cabeça. E eu percebi que ele estava desconcertado, precisando de socorro. Larguei meu prato e fui lá. Falei: tá vendo, Luiz? Você pegou comida demais. Ele falou: eu passo fome, tio. Minha mãe morreu, meu pai morreu, meu barraquinho lá não tem comida. É fome, tio. Vamos embora daqui, tio. Falei: agora, vamos embora, eu também quero ir embora. E ele foi calado. Entrou na Kombi, sentou do lado e deitou aqui no meu ombro. Calado. Fiz um caminho perguntando, ele quieto. Aí, Edgar Facó, quando eu caí na Marginal Tietê, ele falou para mim assim: quem era ele, tio? Falei: ele quem, Luiz? Você não viu ele sentado do meu lado, tio? Você não viu, tio, ele pedir para eu cantar para ele, tio? Você não viu eu cantar para ele e ele chorar, tio? Aí eu parei a Kombi e liguei o alerta na Marginal. Falei: não, eu não vi. Eu vi o que aconteceu na igreja. Tio, era anjo, né, tio? Eu falei: não. Era Deus? Eu falei: era.
Um anjo não ia mandar você louvar o nome dele. Outro dia um líder nosso famoso me chamou e falou: irmão Marcos, que testemunho é esse? Mas como pode, hein? Você acha que foi Deus que apareceu? Eu falei: se eu acho, eu tenho certeza. Você acha que Deus vai pedir para alguém, para ele ser Deus na vida de alguém? Deus não é manipulado por nada e nem por ninguém. O que eu sei é que o Luiz é uma criança. O Luiz ajuda as pessoas. Tem uma vizinha minha de um bar ali, que ela não gosta dele, e ela está no mercado, e eu comprei 4 sacolas, o Luiz vai levar, viu as 10 sacolas dela, e falou: eu quero ajudar a senhora. Sai para lá, porque eu não preciso de ajuda. Não precisa dar dinheiro, eu quero levar as sacolas da senhora. E pegou as 10 sacolas e foi levando na minha frente. Eu atrás dela, querendo, raiva dela, né? Eu falei: como é que pode ser assim? Essa mulher trata mal e ele está ajudando. Levou na lanchonete, largou e veio para o restaurante. Deu obrigado, ela deu. Eu falei: Luiz, fica aí, não vem não. Fui atrás e falei para ela: ó senhora, é o seguinte, ó, a senhora trata ele mal, hein? Ó, tá vendo esses 20 reais aqui, eu vou dar para o Luiz, a senhora está me devendo 20 reais, viu? A senhora trata ele mal, ele te ajudou, não faz isso com ele mais não, tá? Tá me devendo 20 reais, hein? Eu falei nesse tom aqui. E Deus vinha, ela mandou dar 20 reais para você. Não vai lá mais não. Cobrei ela 3 meses até ela me pagar. Mas teve que pagar, trata um coitado mal que é só ajuda. Luiz, eu só posso fazer 3 semanas de oração por mês como eu faço por conta do Luiz me ajudando. É ele quem faz compra no restaurante. É ele quem vai na zona cerealista, é ele que faz sacolão. Na realidade, eu não fui um presente para a vida do Luiz. Deus me deu o Luiz como presente. Luiz é um filho para mim. E eu passei a levar ele um sábado por mês na igreja só. Um sábado, porque ele dá muito trabalho, a gente tem que estar olhando ele. E teve um sábado que ele chegou com uma sacolinha. Falei: o que é essa sacola aí? É que Deus foi no meu barraquinho, Marco. E Deus falou para eu batizar na sua igreja. E Deus falou para mim que a igreja do Marcão, que é você, mano, é a igreja de Deus. E eu vou batizar hoje. Me deu um trabalho, eu falei: não, Luiz, a gente tem que falar com o pastor, Luiz, não é assim, Luiz, a gente tem que ajustar, é hoje. Passou o dia, eu fui no pastor Ronaldo, agora é o secretário do campo, ele era o pastor da Central Paulistana, e contei a história do Holyfield para ele. O pastor Ronaldo falou: eu quero agora falar com ele, eu preciso falar com o Luiz, eu quero conhecer o Luiz. E eu comprei um terno para o Luiz, comprei um sapato 45 para o Luiz, o pé dele é grande. Ele tirou o sapato porque o pé dele é muito largo, é chinelo, terno, gravata, bonitinho, para ter entrevista com o pastor. E ele está no restaurante, mas cadê o pastor? Eu falei: calma, daqui a pouco o pastor chega. Aí quando o pastor Ronaldo chegou, ele olhou para o pastor e falou: oi Ronaldinho, tudo bom? Pastor, um homem de Deus. Ô Luiz, tudo bom? Vamos sentar um pouquinho. O pastor disse: ó, deixa eu ficar com ele aqui. E eles ficaram aproximadamente 1 hora conversando. E o pastor me chamou. Ele vai ter que responder uma palavra para ele ser batizado. Eu falei: tá bom, pastor. E o pastor Ronaldo perguntou para o Luiz: Luiz, qual é o dia, de acordo com a Bíblia? Está aqui a Bíblia. Tem um dia que é santo. Qual é o dia santo de acordo com a palavra de Deus? Ele fez assim: é o dia que nós vamos para a igreja. Eu falei para o pastor: eu só levo ele na igreja dia de sábado, pastor, só. Não é outro dia que eu levo. E o pastor Ronaldo batizou o Luiz de acordo com a fé infantil do Luiz. Um dos primeiros batismos do roupão da fé. Aí chego na igreja central, o único batismo é o dele. Eu comprei um roupão branco. Criança. Luiz vestiu o roupão, o quarteto cantando, ele cumprimentando todo mundo, 1.200 pessoas na igreja. Ele vai para lá, vai para cá, daqui a pouco ele vê a água no tanque e coloca as 2 mãos na cabeça e falou: não, é água demais, aí ó, eu vou morrer afogado aí ó. Não dá, não. E o Luiz, o pastor segura você, e o pastor Ronaldo conversando: não, eu só batizo se tiver bombeiro. Se tiver bombeiro, eu batizo. Sabe o que o Espírito Santo fez? Porque o quarteto estava cantando.
E normalmente pode observar, som de quarteto é pegado, né? Um coronel do corpo de bombeiros passando na frente da igreja na rua Taguá escutou harmonia de quarteto. E o coronel decidiu entrar. Quando o coronel abriu a porta central, que ele entrou, Luiz está falando: eu só batizo se tiver bombeiro. O coronel não pensa duas vezes, o coronel vai até o Luiz e fala: eu sou bombeiro e eu protejo você. Agora eu batizo. Agora. Eu quero que vocês conheçam o Luiz. Está no ponto aí? Está no ponto? Se não tiver, vocês vão morrer tudinho aí. Eu vou jogar praga. Os meninos aqui são competentes. Vocês vão ver o momento do batismo do Luiz na igreja central paulistana. Pastor Ronaldo batizou o Luiz. E foi uma benção o batismo dele. Vamos ver o batismo do Luiz da Silva. Você vai batizar na igreja do Marcão. É a minha igreja na terra. E hoje ele está aqui. Luiz, aqui, filho. Marcão está aqui. Olha aqui lá. Boa tarde! Ele vai falar, né? Tá com medo? Vai cantar, não, mas vai dar tudo certo. Vai cair pra cá, né? Vai não, pastor. Eu quero o Bruno aqui. Eu cortei o Bruno. Ó, o Bruno vai vir. Aí vai vir que eu tô com medo. Tá, filho, fica não. Seu bombeiro, você quer vir? Manda ele vir. Vem cá, os dois bombeiros, ó. Se eu for cair aí. Mas não, tá bom? Bruno, esse é o coronel, ó. Olha o coronel ali, ó. Tá? A Ivone, cadê a Ivone? Vem cá, filha. Depois nós vamos cantar. Nós todos cantando. Nós estamos cantando. Vamos juntos. Não vai. Você lembra quando você ensaiou a mão? Opa! Não, não. A aula está no joelho. Como que é? A mão. Tinha gente orando para ele se acalmar. E o coronel está ali do lado do tanque, ó. O Luiz está ali, ó. Aqui o Espírito Santo acalmou o coração dele. Prezado, estimado amigo e irmão Luiz, todos nós que estamos confiamos na promessa de que Jesus um dia voltará e fará novas todas as coisas. Amém? Naquele lado não haverá mais enfermidade, naquele lado não haverá mais limitações. Todos nós podemos compreender perfeitamente o grande amor de Deus por todos nós. Você, em sua simplicidade, aceitou Jesus como seu Salvador. E de acordo com a sua fé infantil em Jesus, eu, como pastor, tenho a alegria de batizar a você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O irmão da mídia fica com o dedo no gatilho, que eu vou pedir para você dar uma pausa numa cena. Estou com remédio muito forte. Ele falou para mim assim: esse cara aqui não passa fome, nem batizar. O coronel está ali. Porque ele dobra os dedos, ele desmanha e bate o rosto.
Pode dar pausa aí. O que eu estava falando ali é que aconteceu um milagre físico no dia do batismo do Luiz. O Luiz tinha convulsão e às vezes ele desmaiava em pé e caía com o rosto, arrebentava todo o rosto no chão. E desde o batismo dele, ele nunca mais teve convulsão. Ele recebeu um milagre físico. Mas o grande milagre, cadê a cena? Pode deixar ela lá? Essa cena aí. No dia do batismo dele, ele ganhou para Jesus um coronel do Corpo de Bombeiros. O coronel disse para mim, quando ele deitou na minha mão, eu entreguei meu coração para Jesus que ele se batizou. O Luiz é assim. Quando ele vai na igreja, ele entrega roupão. Ele fala assim, cai na água igual eu caí, cai. E ele vai na Liberdade, que é um bairro japonês em São Paulo, e ele vai comprar shoyu, moyashi, tofu para mim. Teve um dia que ele demorou, daqui a pouco um carroceiro trouxe ele todo arrebentado. E eu perguntei para o carroceiro o que aconteceu com ele. O dono da mercearia conhece ele, mas naquele dia o irmão do dono estava lá. E quando o Luiz foi levantar uma garrafa de shoyu que estava tombada, o cara começou a agredir ele. E o segurança também, que era novo, não conhecia o Luiz, começou a chutar o Luiz. E o Luiz caiu no chão, e eles começaram a dar chute na cabeça dele. Então estava todo arrebentado o rosto. E o carroceiro interviu, tirou o Luiz, colocou na carroça e sabe que a casa dele é lá no restaurante e levou ele para lá. E nós pegamos o Luiz assim, eu e o carroceiro, colocamos na cadeira e eu perguntei, o que aconteceu, Luiz? Ele falou, não ia roubar. Eu falei, você não rouba ninguém. Marco, fala para Deus vir logo, Marco. Eu não quero sofrer mais, Marco. Eu não tenho pai, não tenho a mãe, não tenho ninguém, Marco. O barraquinho dele era de tábua, eu coloquei alvenaria, coloquei televisão, coloquei um monte de coisa para ele. Eu deitei o Luiz no meu colo, puxei a caixinha de primeiros socorros, eu comecei a limpar o rosto dele. E eu comecei a cantar para ele, ele pedindo para mim falar para Deus voltar logo. Porque ele não queria sofrer mais. E eu falei para ele, sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque tem muitos filhos que precisam voltar. Só isso. Tem muitas pessoas que precisam receber Jesus como Salvador de suas vidas. A festa ela não será completa se faltar filho. E o Luiz falou, eu não quero sofrer mais. E eu fui limpando, cantando para ele um pouco mais do Arautos do Rei. Ele dormiu no meu colo. Eu puxei a calculadora, a agenda, estou fazendo alguns balanços ali, ele ficou uma meia hora no meu colo. Daqui a pouco ele despertou. Ficou em pé, foi tateando assim, segurou numa mesa e falou, Marco, eu falei, o que foi? Nós já estamos no céu, Marco? Eu falei, não, Luiz, ainda não. Pede para Deus vir logo, Marco. Eu não sei você, mas eu não vejo a hora de Jesus voltar. Tudo que nós ganharmos nessa terra, nós vamos perder. Tudo o que nós ganharmos nesta terra, nós vamos perder. Mas quem tem Jesus pode perder tudo e não vai perder nada. Nada, absolutamente nada. Aqui é perímetro do Espírito Santo de Deus hoje. Aqui, esse lugar. De você se tornar como criança na presença de Deus, para dizer, Senhor, eu estou de volta. Não deixe o inimigo derrotado por Cristo prender você ao passado, a um pecado, a uma dificuldade. Deus perdoa pecado, sim ou não? Não. Deus perdoa pecador. Pecado se paga. E Cristo pagou por nós. Vou repetir para você.
Todos os nossos pecados foram pagos por Jesus na cruz do Calvário. Pecados que nós vamos cometer ainda. Existe um inimigo derrotado, sentenciado a ser destruído, que quer tirar de você e de mim a vida eterna. O pecado não tem poder de tirar o céu de ninguém, porque o sangue de Jesus Cristo sobrepõe o pecado. O sangue de Jesus caiu sobre esta terra para que os nossos pés possam entrar na vida eterna. Deixe Deus ser Deus na sua vida. E aí, meus queridos, o que você achou do vídeo? Viu que tantos milagres? Viu que Deus não faz acepção de pessoas? Viu que o Espírito Santo age e quando estamos com o coração aberto, a mudança acontece, perdão flui, transformação vem. Dessa forma, com esse tanto de milagre, mudando a vida de pessoas e a vida da igreja. Consequentemente, muda a vida da comunidade. Deixa o seu comentário no vídeo. Fala o que você achou, qual desses milagres mais tocou o seu coração. E não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho. Dessa forma você está apoiando o nosso projeto. Deus abençoe você ricamente. Aquele abraço.